Irmãos, minhas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado hoje, primeiro domingo da Quaresma. E juntos meditaremos o Evangelho que está em Mateus, capítulo 4, versículos do 1 ao 11. Naquele tempo, o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites e depois disso teve fome. Então o tentador aproximou-se de Jesus e lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: Está escrito: Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Deus dará ordens aos seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória, e lhe disse: Eu te darei tudo isso, se ajoelhares diante de mim para me adorar. Jesus lhe disse: Vai-te embora, Satanás, porque está escrito: Adorarás ao Senhor teu Deus, e somente a ele prestarás culto. Então o diabo o deixou e os anjos se aproximaram e serviram a Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E meu irmão, minha irmã, nós vemos no Evangelho de hoje a condição de Jesus como verdadeiro Deus e verdadeiro homem. E aqui nós vemos ele como verdadeiro homem, onde Satanás, o grande tentador, vai até Jesus tentando-lhe, ou seja, querendo entrar através da sua humanidade. São Paulo mesmo disse: Em tudo ele foi igual a nós, menos no pecado. Ou seja, Jesus teve todos os sentimentos, mas não deu brechas ao pecado. Então, na sua própria humanidade, na sua própria carne, nos mesmos desejos, sentimentos que nós temos, Jesus venceu a tentação. E esse é um grande exemplo para nós, para que nós também saibamos que nessa vida teremos tribulações e também tentações. E o que nós precisamos fazer é lutar, estarmos fortalecidos para não cairmos em tentação. E para isso, principalmente nesse tempo da Quaresma, onde hoje estamos no primeiro domingo, tempo de combate, tempo de preparação, tempo de fortalecimento do espírito e mortificação da carne, justamente para isso, para que fortalecidos em Cristo, nele, com ele e para ele, possamos vencer as tentações e as seduções do mal. E veja, quando o demônio chega até Jesus, ele vai justamente pegar ali pelos desejos da carnais. Então ele tenta Jesus no prazer, pede para que essas pedras se transformem em pão, porque Jesus estava com fome depois de 40 dias. Então veja, quer entrar por meio do prazer, depois do ter, do poder, lança-te daqui que os anjos te pegarão. Olha, levou Jesus a um ponto mais alto, está vendo? Todos esses reinos aqui poderão ser seus. Então veja, o diabo lhe dá aquilo que é dele, né? Ou seja, ele é o príncipe deste mundo. E o ter, o prazer, o poder são os apegos humanos a este mundo, onde nos sobrepõem uns sobre os outros, mas uma bobeira tão grande, porque o próprio Jesus vai dizer: o que nos adianta ganhar este mundo, se perdermos a nossa vida, a nossa alma? Ganhar a vida aqui não, nós precisamos ganhar a vida no reino do céu. E a Quaresma é justamente isso, essa preparação do fortalecimento da alma, para que possamos combater os desejos, os impulsos carnais, porque a nossa carne quer o pecado, a nossa carne quer o prazer, a nossa carne quer o ter, a nossa carne quer o poder, mas ela não pode reinar na nossa vida. Nós não podemos ter dúvida, porque
O demônio chegava em Jesus e dizia: se és filho de Deus, olha que petulante, se és filho de Deus. E muitas vezes ele também vem assim: se você for filho de Deus. E ele vai entrando: mas você não é filho de Deus, olha as coisas que você fala. E a gente vai entrando nessa sedução, nessa mentira. Sim, nós somos filhos de Deus, filho do Deus Altíssimo, filho do Deus Todo Santo, 3 vezes santo, poderoso. Sim, nós somos filhos desse Deus misericordioso, amoroso, compassivo. E se nós porventura cairmos na tentação, nós precisamos olhar para Deus e falar assim: eu não sou esse pecado. Eu caí nesse pecado, mas eu não sou esse pecado. Eu sou a tua imagem e semelhança. Ajuda-me a levantar, ajuda-me a combater, ajuda-me a lutar. E não tenha dúvida, meu irmão, minha irmã, o Espírito vem em socorro da nossa fraqueza. Essa é a grande dádiva. Então, nesta quaresma, que possamos, neste tempo de combate, combater. Mas para combatermos, não podemos estar desarmados, não podemos estar sozinhos. Por isso nos voltamos para aquilo que a igreja pede: jejum, esmola e oração. Jejum que fortalece o nosso espírito, que vai mortificando a carne. A esmola que vai nos trazendo os desapegos desse mundo e a alegria de servir. E a oração que nos coloca em comunhão com Deus, na certeza que Ele caminha conosco. E assim, nele, com Ele, por Ele, seremos mais que vencedores. Que possamos ter uma santa quaresma, para que no domingo da ressurreição, a graça da vitória de Cristo também seja nossa. E que desça sobre todos vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.